Canal 20 aqui na Praça Barão do Rio Branco. Mais uma feira do livro acontecendo, muitas personalidades visitando Uruguaiana e uma delas com toda a vertente natural de quem é de Uruguaiana está aqui do meu lado. Hernani Fittipaldi retorna à sua terra, retorna às suas origens para entregar à comunidade do Brasil um pouco da história de que ele vivenciou, um pouco da história do nosso país com a testemunha ocular aqui do meu lado. Hernani Fittipaldi, seja bem-vindo ao Canal 20, onde Uruguaiana se vê, a sua terra natal, a sua praça, enfim, as coisas da sua história. E por que não dizer, conforme o próprio telespectador do Canal 20 vai poder ter ciência, vai poder ter noção, vai poder ter a informação, um pouco da história do país, vivenciada pelo senhor ao longo aí de muito trabalho junto àqueles que fizeram muito da história recente do nosso país. Seja bem-vindo à nossa Uruguaiana. Oh, muito obrigado, porque acabo de vir lá do Colégio dos Maristas. Estava visitando o seu colégio. O meu colégio. Ah, vou te contar. A emoção é tão grande que agora completa com essa daqui, que aí eu não sei como é que eu vou vencer isso. Olha, é melhor saltar de paraquedas do que ter que cair do... Por falar em saltar de paraquedas, o livro Hernani Fittipaldi, Histórias do Piloto e Ajudante de Ordens de Getúlio Vargas, que está sendo lançado nesta Feira do Livro, ele conta muito das suas passagens, muito da sua história pessoal. Mas essa história pessoal ela está muito ligada ao contexto histórico do país, que a gente vai daqui a pouquinho entrar mais a miúde, mais a minúcia. Mas, para começar essa conversa, esse bate-papo, essa conversa informal, acima de tudo. Essa coisa saudosa que é, de estar aqui na minha Uruguaiana, eu vou te contar, a emoção é tão grande que eu tô respirando, deixando que tu fale bastante para depois eu poder me recuperar, viu? Porque acabo de chegar lá do Cidade Santana. Eu acabei o ginásio em 1935, na quinta série. Queria ser aviador. Um negócio de maluco, porque naquele tempo já era, dizia um cara que é aviador, ele leva um atestado de óbito no bolso, dizendo esse cara onde cair, enterra e manda esse documento para o endereço anexo. Era bem prático. Era bem prático, porque não havia dúvida. Acabei o ginásio, falei para meu pai, eu me titulei, cara, era 5 homens lá. E ele disse assim, mas essa loucura de ser aviador, mas enfim, já que tu tá com essa disposição, essa intenção, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar 200 pila todo mês e tu vai ficar 1 ano e meio, 2 anos, eu te aguento lá com esses 200 pila e aí tu te vira. Se não der, eu volto para o Uruguaiana. Assim começou o interesse por voar.
Não sei, foi um negócio assim tão repentino, porque eu vi o primeiro avião que chegou em Uruguaiana, que pousou ali. Naquele dia nós corremos tudo lá para ver. Naquele dia eu olhei e digo assim, eu vou querer ser aviador. Era um negócio que antigamente você já era considerado morto. Eles diziam assim, o piloto... Morto ou louco? Morto é a mesma coisa. Louco depois morto. Então, assim, aí eu digo assim, pai, resolvi, mas aí o pessoal inclusive me gozava, o aviador aí, que eu quieto, acabei o ginásio e disse para meu pai, olha meu pai, eu vou fazer, você quer que o senhor me garanta, por algum tempo eu tenho que ir lá para o Rio de Janeiro. Aí, bom, eu vou ter que fazer essa tua vontade, que diz você ser aviador, embora sempre afirmaram que um aviador, o piloto, leva no bolso um atestado de óbito, dizendo onde esse cara cair, manda esse atestado por endereço anexo e enterra a figura. Eu digo, mas eu vou. Então eles, bom, tinha acabado o ginásio Santana aqui. A minha turma era de 30 já nem me lembro mais. Foi das primeiras turmas, nós éramos só 7. E então, digo, bom. Me diga uma coisa, nessa turma de 7 aí, tinha um rapaz chamado Jango Goulart também? Não, o Jango era interno. Ele era até de uma turma acima de mim. Sim, mas conviveu com ele. Mas que o pai do Jango, o meu pai era representante de que o dinheiro que vinha para ir para a loja do meu pai e o Jango pegava lá. Então, desde aquele tempo, nós éramos muito ligados. Ele, inclusive, ia almoçar os domingos lá, macarronada da minha mãe. E engraçado, quando o Jango foi a presidente da República, ele me chamou. Primeiro cara que ele chamou para mim, Che, vem aqui para Brasília porque tu é o único milico que eu conheço. Os outros querem comer meu fígado. O único milico que eu confio. Aí diz assim, aí eu fui lá. Então, aí ele diz assim, não teve um banquete que tinham ofereceram um macarrão lá. Quando os caras saíram, ele provou e diz assim para mim, nem perto da macarronada toda. É uma lembrança, né? Então, e a vida dele foi aqui, entendeu? Que o meu pai representava, que naquele tempo um cara de São Borja tinha que ter um representante, porque não era fácil, hoje vai a São Borja não tapa, né? É verdade, era bem longe. E era o único ginásio que existia nessa região. Então Itaqui, São Borja, Quaraí, Alegrete, e vimos estudar aqui. Então nós somos companheiros, meu pai representava ele aqui, então o Jango ficou muito ligado. E o meu irmão Mário, que era inclusive o mais velho, então eles eram ligadinhos. Quando ele assumiu a presidência, ele me telefonou e foi, vem para Brasília que tu é o único milico que eu conheço. Aí eu fui para lá. O dia que eu trouxe ele aqui, no avião da FAB, na hora da despedida do Jango, tu te lembra quando nós viemos lá? E tu disse, tu é o único milico que eu conheço, hein? Agora comeram teu fígado e eu estou com o meu já aqui, passando até a barba nele, porque eu vou chegar lá e vou comer o meu. Cheguei lá, fui preso imediatamente. Eu tinha 7.000 horas de voo. Que piloto é assim? A dizer o cara, uma vez o cara me pediu uma consulta. Tem 2 pilotos aí, um desses políticos, daqui gaúcho, diz ele, eu vou num avião da FAB e tem 2 pilotos para mim escolher. Aí, qual é que você acha? Aí eu chamei e disse para ele, aquele ali, quantas horas de voo tem? 5.000. Aquele outro, 3.500. Mas um colega me disse que esse 3.500 é um pilotaço. Eu digo, mas não acredite nisso. O outro tem 1.000 horas a mais de experiência, então vai com aquele mesmo que esse aqui seja um pilotaço. Porque em qualquer profissão, o que vale a experiência e particularmente no voo. Então vai com ele. Na volta tu me diz que está lá. O máximo ele pode entrar de roda numa aterrissagem, mas isso acontece por qualquer um. E diga uma coisa, nessas andanças pelo mundo, nessas andanças pela história, essa relação com os presidentes, qual é a grande recordação? Porque quando eu cito relação com os presidentes, ele já citou uma, que
foi com o Jango Goulart. E tem a mais importante de todas, lógico, que conta muito aqui no livro, foi a sua relação com Getúlio Vargas. Eu vou contar para você. Eu escolhi a aviação naquele tempo, né? O doutor Getúlio foi deposto. E aí eu li no jornal que ele estava na fazenda do Itu e deu a localização. Eu todo sábado, sexta-feira, lá no Campo dos Afonsos, tinham 400 aviões. Então eu pegava um da ponta lá, a gauchada, cada um pegava um avião, os Arataca pegavam o norte, e nós vimos aqui, tinham que estar de volta na segunda-feira, então o negócio era correndo. Aí eu li no jornal que o doutor Getúlio estava na fazenda do Itu. Digo, bom, eu vou sair correndo daqui e vou descobrir a fazenda do Itu. Passei lá, localizei, tinha movimento de nada. Eu digo, mas vou aterrissar e perguntar. E está tomando. Quando eu estava na reta final, saiu uma caminhonete daquelas Jeep do galpão. Se assustou, não, no mínimo. Mandaram me pegar aqui. Aí aterrissei, a caminhonete veio, parou, eu saltei, quem é que estava na caminhonete? Doutor Getúlio, o próprio. Um peão, e o capataz dele guia na caminhonete. Aí ele saltou, eu digo assim, doutor Getúlio, o senhor não me conhece. Eu sou segundo tenente aviador, sou lá de Uruguaiana. Como é que é seu nome? Fittipaldi? Da casa Fittipaldi. Então, eu agora que o senhor está aqui sozinho, eu venho lhe trazer a minha solidariedade, o meu abraço, porque eu me considero um amigo seu e quero que o senhor também me considere. Então, fique para almoçar. Almoçamos dois, conversamos bastante e depois disso eu fui lá, toda semana quando eu via de avião, às vezes nem via Uruguaiana, ficava lá com ele. Fui 37 vezes visitá-lo. Em quanto tempo? Em todo aquele tempo que ele ficou no Itu. Ele ficou de 45 a 51 ou a 50. Então, durante esse período todo. Aí um dia que eu vim, fazia uns 5 meses que eu não vinha, eu digo, vou passar lá pelo doutor Getúlio. Quando passei, estava assim de carro. Mas carro para tudo, cara, eu digo, aconteceu alguma coisa. Já fiquei apavorado, entendeu? Tipo, aconteceu alguma coisa com o doutor Getúlio. Digo, eu vou aterrissar, já aterrissei tremendo. Quando encostei no meu avião, ele conheceu o meu avião. Aí, quando eu saltei do avião, via ele com uma porção de político, ele no meio, para me esperar. Eu digo, doutor Getúlio, quase que eu morri. Quando me seguro de carro, exatamente, aí ele diz assim, fique para almoçar. Eu digo, mas o senhor está com esse mundo de gente, fique para almoçar. Então fomos para a sala dele, ele sentou no quadro, o lugar era o lado direito dele, estava vazio. 2 deputados ali, um aqui. Aí eles não tinham aquela intimidade que eu tinha de 40 vezes que eu ficava dormindo lá com ele. Aí eles assim, eu digo, doutor, vocês me digam uma coisa, os jornais estão falando que o senhor vai ser candidato a presidente da República? Aí ele tinha um defeito danado que quando você fazia uma pergunta, ele dizia assim sempre, para que você quer saber? Aí eu digo assim, ele disse, para que quer saber? E os dois, um deputado e um senador, não me lembro quem é, político. Aí e eles não falavam, eu que estava falando, mas digo, porque sabe por quê, presidente? Doutor Getúlio, eu tenho 2 conselhos para lhe dar. Aí os caras foram diários, eu, o capitão, dentro do conselho. Quem é esse querendo dar conselho pro presidente? Capitãozinho. Aí diz ele, qual é o primeiro conselho? Eles não tinham intimidade com ele. Aí eu digo assim, doutor Getúlio, seus inimigos estão aí esperando pelo senhor, louco para comer seu fígado. Aí diz ele, qual é o segundo? Eu preciso saber, porque o senhor é meu amigo e eu tenho que fazer campanha para o senhor. Menos mal. Aí ele, depois que os caras foram embora, eu fiquei conversando com ele sozinho, né? Aí eu disse, você vai ser candidato mesmo a presidente da República? Aí ele fez assim, e vou arrumando suas malas para trabalhar comigo. E foi. Essa segunda parte, Hernani, eu vou pedir o intervalo comercial e a segunda parte da história, ou seja, aquele envolvimento mais próximo com o poder, a partir de 51, você nos conte logo em seguida ao nosso retorno aqui direto da Praça Barão do Rio Branco, onde acontece a Feira do Livro, até o próximo domingo, e você curtindo um pouco da história do Brasil aqui dele. Direto da fonte, Hernani Fittipaldi, que lança seu livro. Você acompanhando tudo isso aqui no Canal 20, onde Uruguaiana se vê. 3 anos depois da posse,
uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont, de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. Voltando do intervalo comercial, nós aqui direto da Praça Barão do Rio Branco. Feira do Livro lotando esse ponto da cidade. Você é convidado para comparecer aqui nestes dias que finalizam este grande evento cultural e que reúne grandes nomes. Um deles está aqui do meu lado, Hernani Fittipaldi, contando um pouco da história e um pouco do que você pode ter acesso na sua mais recente, a primeira obra, Hernani? A primeira obra, Hernani Fittipaldi, Histórias do Piloto e Ajudante de Ordens de Getúlio Vargas. E essa relação com o poder, a partir de 51, foi viver junto ao Palácio do Catete, muito próximo ao presidente Getúlio Vargas. Do lado dele. Sempre ao lado. Porque eu estava no Ceará e recebi o telefonema, um telegrama para me apresentar no Palácio do Catete. Então, eu peguei o avião e vim embora. Cheguei no Palácio do Catete, peguei na portaria ali, tinha uns caras do Exército, e eu disse assim, onde é o gabinete do presidente da República? Aí o cara me olhou assim, eu era capitão. Ele pega aquela escada só naquela porta lá, então obrigado. Subi a escada, abri a porta, imagina, que era até um atrevimento para um capitãozinho, né? Mas é que eles não sabiam do passado, né? Aí, a aproximação. Exatamente. Aí eu abri a porta, entrei, ele estava sentado, levantou da escrivaninha, chegou, me deu um abraço e disse assim, está contente e está satisfeito? Digo, contente, satisfeito, orgulhoso, tudo que o senhor pode botar aí com adjetivação. Mas acontece, doutor Getúlio, que o cargo aqui é de capitão, de ajudante de ordem. E eu vou ser daqui a 30 dias promovido a major. E eu não quero perder esse posto. Eu não falei nada. E ele disse assim, e daí? Eu digo, daí com o cargo de capitão. Assuma as funções e deixa que venha a promoção. Aí eu digo assim, eu sentado com ele assim como nós estamos aqui. O capitão com o presidente da República. Aí eu digo assim, isso o senhor tem que falar para o general Caiado de Castro, que é o chefe do gabinete militar. Aí, porque você chegar lá embaixo falando um negócio, mas quem é que esse caboclo vai vir aqui? Aí ele mandou chamar. Quando entra o Caiado de Castro, eu quando sentado assim como nós estamos aqui, eu com o doutor Getúlio. Ele olhou, levantei, fiz continência para ele. Aí o doutor Getúlio disse para ele, general Caiado, o capitão Fittipaldi é meu ajudante de ordem. Ele está me dizendo que o cargo aqui é de capitão e ele vai ser promovido a major. De modo que ele vai ficar aqui comigo e quando chegar o senhor me faça um decreto aí dizendo que vai fazer um decreto que vai me assinar que a função de ajudante de ordem agora é de capitão a major. Tá feito. Tá feito. Aí ele olhou para mim, deve ter pensado, mas que capitãozinho esse. Ele não, atrevido. Né? Ele não conhecia o passado. Quando ele ficou sozinho anos e anos aí, eu era o único cara. Aterrissar, botava meu avião escondido. Não descobriram que o senhor veio aqui, ainda não, se quiser. Naquela época, o senhor tinha noção de que tudo que o senhor viveu fez parte? Ou é algo que está incrustado na história do país? Ou seja, tudo aquilo que o senhor viveu
e esteve ao lado, é parte da nossa história. Pois é, mas eu não tinha essa ideia. Meus amigos para mim, eu vou te contar, pode fazer o que eles quiserem. O troço que eu sempre levei a sério é as minhas amizades. E o doutor Getúlio, exatamente, ele estava sozinho. De vez em quando eu encontrava com o João, que tinha sido meu companheiro aqui. Mas como é que surgiu o espírito de o senhor ir lá no exílio, ou naqueles momentos de solidão, procurar ele? Qual foi o toque? Pelo carinho que eu tinha por ele, eu gostava do Getúlio, eu digo, agora que ele está sozinho é que eu vou lá. E a aeronáutica tinha. E nunca o senhor tinha tido contato muito direto com ele? Tinha contato. Tanto é que o primeiro... Foi um estalo. Eu passei, localizei o campo, aterrissei. Vou lá falar com o homem. Vou fazer uma visita. Vou lá tomar um mate. Não, e eu fui caminhando, aí, daí um pouco ele sai de Bombacha, Bota e Alpargata. Aí eu cheguei, fiz uma continência, digo, doutor Jesus, o senhor não me conhece. Eu sou capitão da aeronáutica, sou aqui Fittipaldi de Uruguai. Ah, conheço na casa Fittipaldi. Aí ele disse assim, eu vim aqui agora que o senhor está sozinho, lhe trazer um abraço de solidariedade e de carinho, porque eu gosto muito do senhor. Aí ele disse, a partir desse momento eu gosto de você também. Aí fez. Aí eu fiz tantas vezes lá, que uma vez eu levei 15 dias sem aparecer. Aí o dia que eu cheguei lá, ele olhou, eu aterrissei, ele disse assim, descobriram que o senhor veio me visitar? Aí eu digo assim, olha, eu acho que, mesmo descobrindo, eles vão dizer assim, dá um abraço no doutor Getúlio. E se descobrissem, qual é o risco que o senhor corria? Bom, aí não tem nem ideia. Poderia ser expulso da Força Aérea. Mas com o Eduardo, não, isso eles não poderiam jamais. Podiam me dar uma cadeia, mas isso eles não fariam nunca. Porque amizade é amizade, e você tem direito dos seus amigos, né? É verdade. Eu considerava ele meu amigo. Até porque ele não era criminoso nenhum, ele só estava afastado do poder. Exatamente naquele momento é que ele precisava saber que ele tinha amigos que o visitavam, e depois disso. Então, quando eu passei, uma vez eu estava no Ceará, eu vim ao Rio de Janeiro, aí eu digo assim, eu vou dar um pulo lá no Itu. Enquanto vejo o doutor Getúlio, que eu tinha feito um correio. Digo, vou até lá, dar um pulo até lá. Quando eu cheguei, meu Deus do céu, digo, aconteceu alguma coisa com o doutor Getúlio. Tinha um mundo de carro lá, 2 aviões. Eu digo, caramba, aconteceu alguma coisa. Aterrissei, aí alguém deve ter visto, ele viu o avião, conheceu que era meu. Aí quando eu saltei do avião, ele saiu da casa, uns 10 atrás dele, né? Ele foi me esperar no caminho. Aí quando eu vi, doutor Getúlio, levei um cagaço, alguém que vou lhe contar. Fiz muita gente aqui, digo que aconteceu alguma coisa. Aí ele deu uma risada, vai ser difícil acontecer comigo. Aí eu dei um abraço nele, e aí ele disse para o cara, isso aqui é meu amigo, o Major, Capitão Fittipaldi, da Aeronáutica. Aí eu digo, bom, o senhor está com tantas visitas hoje, fique para almoçar comigo. Mais um almoço. Mais um almoço. Me diga uma coisa, o senhor foi o último homem, a última pessoa a ver Getúlio Vargas vivo e a primeira a ver ele morto. Qual é a sensação, a emoção, o que sente o Hernani Fittipaldi quando se lembra daquela cena? Mas, bom, aquilo ficou gravado na minha alma, né? Isso aí... Porque eu estava na antessala, eu estava muito preocupado, porque eu via aquele doutor Getúlio estava muito agitado, e ele tinha a noção exata de que toda a parte política, se derrubassem ele, iam tentar a desmoralização total dele, porque senão ele continuaria comandando a política no Brasil. Então ia fazer tudo para tentar. E o doutor Getúlio não era homem para que aceitasse isso com liberdade. Tanto é que ele recebeu uma comissão, aí conversaram lá dentro, eu estava do lado de fora. Quando eles saíram, eu entrei. Digo, como é que está, presidente? Diz ele, vamos para o quarto que eu vou me deitar. Isso era 1h da manhã. E então eu fui com o quarto com ele, ficamos caminhando no quarto. Eu disse assim, doutor Getúlio, o senhor hoje está com uma série de problemas políticos e até de alguns amigos. Agora uma coisa eu quero lhe dizer,
eu estou aqui do seu lado. E o senhor é o meu maior amigo, então o senhor pode contar comigo para o que der e vier. E para o que der e também vier. Aí ele me abraçou e disse assim, eu sei, agora eu vou dar uma descansada. Tinha sido um dia terrível. Aí eu saí preocupado, liguei para a dona Alzira, filha dele, que era muito... Dona Alzira, eu estou muito preocupado com o doutor Getúlio, eu queria que a senhora desse um pulo aqui, porque ele está... E ela chegou, mas foi ela chegando, eu ouvi o tiro. Aí não tinha mais dúvida. Entramos no quarto, ele estava com a mão aqui, toda chamuscada, a mão dele tinha bastante cigarro, com a arma caída aqui, já morto. Ela se atirou, eu saí dali desesperado, telefonei logo para a porção de gente. E tá sabendo que eu voltei para a FAP e digo, bom, agora eu não sei o que vão fazer comigo, não, eu era já major. Sim, imaginou passar 1000 coisas, um filme inteiro passou pela frente. Sim, porque eu digo agora, eu era o único, acho que na FAB eu era o getulista, o resto tudo era do Eduardo Gomes. Não, sem falar naquela questão toda de estar explicando para Deus todo mundo o que aconteceu. O cara que entra pela primeira vez em encontro do seu amigo Getúlio Vargas morto, pô, um negócio assim de eu não sabia o que fazer. A dona Alzira se debruçou, que até abraçou nele, e eu digo assim, olha, o doutor Getúlio é tão sábio que ele sabia que se ele continuasse aqui no governo, iam fazer uma tentativa de desmoralizá-lo e de todo o seu passado for posto à frente. E ele não era homem de aceitar isso. Então agora é que eles vão ter que engolir o passado dele, porque não há nada nesse país que não tenha sido feito, iniciado ou realizado na era Vargas. Diga uma coisa, Getúlio Vargas lhe contou algum segredo que o senhor nunca revelou para ninguém? Eu vou revelar. Até uma risada, dava uma risada. Aí, porque ele entrava, de vez em quando aparecia uma figura lá, quando ele saiu, ele olhava para mim, eu dava uma risada e ele pode ir. Que tipo de figura? Ah, mas tinha de todo tipo, não dá nem para detalhar, porque tem muita gente ainda por aí. Tem muitos vivos ainda? Não. Eram vivos e continuam, talvez, não sei, porque aí eu abandonei totalmente todas as coisas e tentei escrever um livro, entendeu? Porque eu fui o cara, se está escrevendo um livro, eu digo, olha, porque eu sou o último dos moicanos. 54 anos depois. 54 anos depois. Então, ficou o interregno entre quando o doutor Getúlio assumiu o governo até o suicídio dele. Muitos adversários e a história do Brasil ficou cortada. Então agora eu vou escrever o livro para emendar tudo de novo. Conseguiu? Não sei. Em seguida, os comerciais. A gente já volta com mais Canal 20 aqui, onde Uruguaiana se vê.